Saudações, estimado estudante! Seja bem-vindo à disciplina Coaching Executivo e de Negócios. Nossa videoaula apresentará como conteúdo um processo moderno de desenvolvimento de líderes. Trata de uma resposta às necessidades constantes das organizações de serem competitivas, assim como de gerenciar mudanças e de estarem aptas a novos desafios. Vamos passar por assuntos que nos encaminhem a uma estratégia que possibilita o desenvolvimento das pessoas e funciona como um auxílio para atingir metas e objetivos. A disciplina Coaching Executivo de Negócios é uma via para complementar as demais abordagens de formação de gestores, pois entende que as organizações são movidas por pessoas e que estas possuem vidas formadas por mundos individuais, os quais interagem com o coletivo. Logo, considera o âmbito mais abrangente do ser humano ao auxiliá-lo na execução exemplar e eficaz de uma função. Você já observou quantas páginas as literaturas técnicas de formação de gestores destinam às pessoas? Por outro lado, já percebeu que as metas e os objetivos das organizações giram em torno de lucrar mais, gastar menos, produzir um percentual maior, gerar menos desperdício e obter participação no mercado? Então, como fazer para compensar o déficit da primeira questão e auxiliar na solução dos desafios da segunda? Entendemos que a disciplina Coaching Executivo de Negócios tem plenas condições de auxiliar nesse processo. Para que você se familiarize com o assunto Coaching Executivo de Negócios, essa videoaula vai lhe apresentar os seguintes temas. Primeiro, definições de Coaching Executivo de Negócios, ao que está relacionado, as características que o torna distinto de outras práticas e suas principais áreas de atuação. Segundo, qual a importância do Coaching Executivo de Negócios nas organizações e os benefícios que sua aplicação pode trazer. Terceiro, qual a diferença entre coaching interno e externo, as vantagens e as desvantagens relacionadas à escolha de cada abordagem? Quarto, alguns exemplos de procedimentos metodológicos de aplicação do coaching executivo e de negócios nas empresas. Visto como está organizada a nossa videoaula, vamos aos assuntos propriamente ditos? Bem, antes do desenvolvimento dos temas, é importante salientar que nossa abordagem não tem a pretensão de esgotar o assunto, tampouco apresentar toda a teoria referente ao tema. Entendemos que a bibliografia aqui utilizada e listada no material impresso é um importante caminho para um maior aprofundamento sobre o tema. Então, vamos em frente. Como foi dito anteriormente, começamos com a contextualização do coaching executivo e de negócios. É sempre positivo estarmos posicionados diante de conceitos, características, enfim, de um melhor entendimento sobre aquilo que será estudado. Sendo assim, começamos com um pequeno conjunto de definições que entendemos como norteadores para todo o restante do conteúdo. A definição de coaching é enunciada de diversas formas, mas, em sua essência, é quase uma unanimidade. Uma boa definição de coaching diz que se trata de uma abordagem comportamental mutuamente benéfica para os indivíduos e as organizações nas quais trabalham ou se relacionam. Entende ser este um processo estratégico que agrega valor tanto às pessoas aconselhadas quanto aos resultados financeiros finais das organizações. Outra definição diz que coaching é como um relacionamento que produz novas competências, no qual o coach se compromete a apoiar e a ajudar o aprendiz, o coachee, para que este possa atingir determinado resultado ou seguir determinado caminho. Surge, logo na partida, uma terminologia para alguns pouco usual: coaching. Então, melhor tornar clara estas questões e nomenclaturas, principalmente sob a ótica empresarial. O termo coach, em sua tradução literal, significa treinador, porém, no contexto corporativo, é expresso em um sentido mais amplo.
trata-se de uma pessoa que é qualificada profissionalmente para ajudar outra pessoa a expandir suas habilidades e competências e que pode utilizar-se de diversas técnicas e ferramentas para atingir seu objetivo. Sendo assim, tem-se também o vocábulo coaching, que é empregado para representar esse processo de aplicação de técnicas e desenvolvimento dos indivíduos. No entanto, a aplicação do coaching como um meio de desenvolvimento específico para executivos é mais um avanço dessa prática. Quanto ao termo executivo, trata-se de uma pessoa que tem capacidade para agir, está associada a uma pessoa que toma decisões e que executa tarefas em uma empresa. Já o termo negócios está relacionado às atividades de compra, venda ou troca, ou seja, as transações comerciais entre empresas ou pessoas. O processo de coaching, por sua vez, é destinado a ajudar as pessoas a se dedicarem e a se entusiasmarem no cumprimento de seus objetivos. Estão inseridas nesse processo de ajuda diversas proposições que sugerem toda uma versatilidade ao modelo, agregando métodos, ferramentas e toda a prática de liderança que tenha por finalidade elevar o desempenho das pessoas e, consequentemente, as organizações onde essas pessoas atuam. Sendo assim, de maneira geral, o coaching executivo e de negócios consiste em uma abordagem holística de um processo integrado de desenvolvimento profissional que tem como objetivo melhorar o desempenho de uma pessoa no contexto empresarial. Num apanhado mais amplo dos conceitos associados ao coaching executivo e de negócios, surgem outras definições. Então, atente-se a termos-chave como, por exemplo, visão holística, que está relacionada ao entendimento e clareza de todas as partes que compõem um objeto. Liderança, capacidade de exercer influência sobre pessoas. Desempenho ou performance, conjunto de características ou capacidades de comportamento e rendimento de um indivíduo. Comportamento, padrões por meio dos quais o indivíduo manifesta-se em suas relações, nas mais diversas situações do convívio social, de trabalho e familiar. Habilidades, a capacidade e a condição necessária para realizar uma tarefa com êxito. Competência, diz respeito à aptidão ao designar a qualidade de quem é capaz de resolver determinados problemas ou de exercer determinadas funções. Em franca expansão, o coaching de executivos evoluiu como uma prática ou metodologia reconhecida. Porém, muitas outras formas de coaching também têm atingido o mercado. Então, atenção! Procure não cair em armadilhas conceituais do tipo coaching pessoal ou de vida, coaching espiritual, coaching de relacionamento ou coaching de legado. Outra ressalva diz respeito à atuação de outros profissionais versus a atuação do coaching de executivos e de negócios. Por exemplo, a abordagem do coaching não será interpretativa, como em psicoterapia, e sim de constatação de sentimentos com base nas expressões manifestas do cliente. Além disso, o coaching de executivos e de negócios diferencia do mentoring por ter um estilo de liderança e supervisão contra um estilo de desenvolvimento de carreira ou mesmo por ter um foco mais operacional e tático contra um foco de longo prazo como impulso na carreira futura. O coaching executivo de negócios atua apenas no ambiente organizacional do trabalho. Ele se destaca com objetivos pré-determinados nas seguintes áreas: liderança, alto desempenho, cultura organizacional, alta gerência, aprendizado organizacional, empreendedorismo e desenvolvimento organizacional. Como ponto de partida no entendimento da importância do coaching executivo e de negócios nas organizações, podemos utilizar a pergunta: por que empresas devem investir em coaching? A construção da resposta a essa pergunta vai do simples e objetivo ao amplo e plural. Dentro da primeira construção, podemos dizer que as empresas devem investir em coaching, pois terão como benefícios a transformação pessoal do coachee ou liderado,
seguida do alcance das metas ou do objetivo pré-determinado pela empresa. Já uma resposta mais ampla e plural de por que empresas devem investir em coaching, pode-se listar um elenco de benefícios, tais como o desenvolvimento dos atributos da equipe por meio do desenvolvimento do líder, maior sinergia grupal, ou seja, quando o líder desenvolve a sua competência de liderança, a capacidade em promover a cooperação e esforço para realizar uma determinada tarefa no grupo acontece. Incentivo à criatividade, tanto do líder quanto do grupo por ele liderado. Melhoria nas tomadas de decisões em virtude do dinamismo e ambiente colaborativo. Melhoria na saúde dos profissionais, por meio de um ambiente organizacional menos estressado. Convergência nos objetivos. Pela perspectiva da empresa, surge o entendimento de que seus trabalhadores são um investimento e fazem parte de seu capital. Pela perspectiva do profissional, aumenta a satisfação por ter recebido uma capacitação diferenciada. Além, é claro, dos benefícios intrínsecos ao processo como auxílio no desenvolvimento e alcance das metas e dos objetivos, ampliação das habilidades pessoais, aumento do desempenho profissional, melhoria nas habilidades de liderança como um todo, maior satisfação no trabalho. Nos capítulos anteriores, abordamos as principais definições de coaching executivo e os benefícios que sua aplicação pode trazer. Percebemos que o diferencial do coaching é a preocupação com o indivíduo em relação ao seu desempenho profissional e que a sua abordagem pode trazer importantes retornos aos indivíduos e organizações. Seguimos nossa jornada com a apresentação do que vem a ser o coaching interno e externo, suas vantagens e desvantagens. O programa coaching, quando ocorre em um ambiente empresarial, pode utilizar dois tipos de coaches, aplicadores e treinadores, os internos ou os externos, ou ainda a combinação de ambos. E é sobre esse assunto que trataremos nessa parte da apresentação. Sejamos objetivos. Os coaches internos são os empregados diretos de uma organização e não são destituídos do seu trabalho pelo executivo ou coachee, mas pela empresa. Logo, o coach interno é considerado um empregado da empresa que possui a tarefa de aplicar programas internos de coaching. Nessa situação, os dois, tanto o coach quanto o coachee, estão sob as mesmas ordens empresariais e, portanto, é necessário um delineamento das funções de forma a evitar conflitos éticos ou de papéis. Já o coach externo é um profissional contratado por tempo limitado pela organização para prestar um serviço de coaching com o executivo principal ou líderes e funcionários de setores específicos. Um coach externo geralmente possui maior clareza do ambiente dos negócios e mais experiências e relacionamentos com outros quadros empresariais, podendo até auxiliar os coaches internos no desenvolvimento de suas funções, só que por meio de prestação de serviço. Façamos então um comparativo mais detalhado dessas duas alternativas de aplicação entre o coaching interno e externo. Uma tabela nos ajudará nessa diferenciação. Os pontos-chave entre coaching interno e externo são: coaching interno, atuação sobre supervisores ou gerência de média hierarquia, atenção na elevação da performance e resultados do seu trabalho, considerando em primeira ordem as necessidades da empresa, resultados esperados sobre a melhoria do desempenho individual ou da equipe a que o coach pertence. O cliente é o funcionário da empresa. Decisão do coach realizada pela empresa. Avaliação dos resultados realizada pela gerência imediata ou pelo setor de recursos humanos. Coaching externo. Atuação sobre a cúpula da empresa ou gerência de alta hierarquia.
atenção no desenvolvimento da performance de executivos, chefes e no atendimento de suas necessidades para a empresa. Resultados esperados sobre o seu desempenho do executivo ou sobre benefícios diretos para a empresa. O cliente é a empresa, um líder ou executivo. Decisão do coach realizada pelo executivo. Avaliação dos resultados realizada pelo executivo em parceria com o coach. Agora você naturalmente deve estar se perguntando, ou já elaborando um esquema mental para identificar as vantagens e desvantagens de cada alternativa. Espere, deixe-nos ajudar neste processo. Vamos utilizar também aqui um esquema de tabela para auxiliar a visualização destes pontos. Começamos com as vantagens e desvantagens do coaching interno. Vantagens do coaching interno: conhecimento do sistema e cultura organizacional da empresa, baixo custo e menor burocracia, conhecimento do coach e das necessidades da organização, saber dar valor aos recursos e pessoas da organização, conhecimento das relações hierárquicas da empresa, facilidade de disseminação do programa coaching na empresa, melhor aplicável em níveis de média gerência, maior facilidade no acompanhamento dos resultados, maior contato entre o coach e coachee, conhecimento do estilo de liderança do coachee, maior conhecimento das habilidades e competências do coach. Desvantagens do coaching interno: possuir o foco no aumento da produtividade e buscar desenvolver o indivíduo para uma tarefa específica. Risco do coaching interno não ser especializado na área de coaching. A aplicação do coaching interno costuma possuir falta de regularidade na aplicação, podendo funcionar também por um curto período. O fato da demanda por coaching estar relacionada a pessoas mais superiores hierarquicamente que o coaching interno. Atuação limitada sobre os chefes. O fato de estar submetido às mesmas pressões do coachee. Dificuldade de assegurar o papel do coach com outros funcionários. Maior resistência do coachee em compartilhar informações e pontos fracos. Probabilidade de menor confiança mútua entre as partes. Dificuldade em estabelecer a imparcialidade sobre algumas questões empresariais. Maior reforço no destaque de fatores irregulares da cultura empresarial. Já o coaching externo possui outro grupo de vantagens e desvantagens. Vejamos. Vantagens do coaching externo: ser imparcial ao ambiente empresarial, possuir maior liberdade de atuação nos níveis de alta gerência, não pertencer ao nível de hierarquia de poder da empresa, conhecimento de diversos ambientes empresariais, colaboração para a diminuição da resistência do coachee, não possuir vínculo empregatício com a empresa, maior flexibilidade no trabalho, probabilidade maior de sucesso em relação à confiança mútua do coachee e coach, maior compreensão das dificuldades da empresa e estabelecimento assíduo de sessões com o coachee, facilidade na comunicação e relações interpessoais. O papel do coach é estabelecido em contrato. Visão isenta de experiências negativas com a empresa. O coach pode comunicar informações importantes ao coachee quando este for o chefe da empresa, sem o medo de perder o emprego. Maior eficácia na aplicabilidade com líderes de alta gerência. Menor risco de insucesso, maior confiança e segurança entre as partes envolvidas. Desvantagens do coaching externo: visão limitada do ambiente organizacional e da cultura da empresa.
maior custo e burocracia por conta do contrato de prestação de serviços, maior demanda de tempo para a realização dos diagnósticos e familiarização com o ambiente, maior risco na seleção e aceitação do coach, risco de propagação de informações secretas para o ambiente externo da empresa, ausência de poder da empresa sobre o programa de coaching, maior tempo de duração do programa. Pode-se perceber, por meio das vantagens e desvantagens mencionadas anteriormente, que o número de vantagens do coaching externo supera o número de desvantagens. Isso ocorre principalmente pela associação da visão de que o coaching externo apresenta maior liberdade de ação dentro da empresa por não possuir vínculo empregatício e possuir suas atividades estabelecidas em contrato, deixando claro ao coach o seu papel e as melhorias que necessitam ser alcançadas. Outro fator de peso nas vantagens do coaching externo é a visão do coach da especialização do coach e das experiências que ele pode acrescentar por meio da interação com outras empresas. Quanto à escolha de qual o melhor programa de coaching orientado por um profissional interno ou externo, ela está sujeita à razão que originou a procura e às necessidades das pessoas que estão envolvidas no processo, podendo em um espaço de tempo optar por um profissional interno e em outro momento por um profissional externo, ou ainda em ambos. Amigo, amiga, chegamos ao momento da nossa videoaula em que vamos identificar algumas das abordagens metodológicas de coaching executivo e de negócios, além da apresentação de um procedimento metodológico de coaching com ênfase na solução de problemas. Começamos com o entendimento do que vêm a ser as metodologias de coaching executivo e de negócios. Pois bem, trata-se do detalhamento das etapas de como se desenvolvem os processos de melhoria das habilidades e competências dos clientes ou executivos em um ambiente empresarial por intermédio do coaching. São diversas as metodologias que possuem suas estruturas baseadas em soluções. Elas visam, por exemplo, a solução do desempenho insatisfatório dos subordinados, das falhas da habilidade de liderança, da resistência às mudanças, do desenvolvimento de competências emocionais, da baixa obtenção de resultados, da baixa performance do executivo, do planejamento da carreira. Dentre este elenco de possibilidades metodológicas de aplicação do coaching, todas detalhadas no caderno de estudos, será destacada aqui a de Goldsmith, que propõe soluções à baixa performance do executivo. Não por acaso, ela foi eleita para ser destacada aqui. Entendemos que se trata da metodologia mais abrangente, pelo fato de oferecer uma estrutura adicional, denominada modelo de liderança situacional, que visa orientar o coach em todas as etapas do processo. O processo em questão, denominado coaching de performance, é formado por 3 fases distintas: preparação, execução e revisão. As atividades de cada fase são apresentadas a seguir. Na preparação são definidas claramente as expectativas referentes a cada período, identificar e discutir tanto as atividades para o sucesso como os resultados esperados. Além disso, deve-se estabelecer os padrões de performance. Na fase de execução, deve-se observar a performance e realizar feedbacks com o aconselhado e com outros que estejam em contato com o aconselhado. Ajustar as atividades e metas caso sejam oportunos. Reforçar o que está sendo bem feito e identificar o que precisa melhorar. Registrar sistematicamente, de forma escrita, a performance do aconselhado. Na fase de revisão, realiza-se a sessão de aconselhamento com feedback mútuo de encerramento do período. É recomendada a realização de autoavaliação entre os envolvidos. Nesta etapa, é realizada a comparação das realizações com o que foi especificado como metas. Todos os registros devem ser revistos.
O coach deve aconselhar e obter respostas antes de registrar as observações finais. Conforme mencionado anteriormente, o coaching de performance destaca-se por sugerir uma estrutura complementar às fases do processo, o modelo de liderança situacional. Estrutura que possibilita diagnosticar diferentes situações relacionadas ao aconselhado e prescrever um estilo de liderança com maior probabilidade de êxito. O relacionamento entre o coaching de performance e o modelo de liderança situacional ocorre em todo o ciclo do processo. Na fase preparar, o modelo de liderança situacional auxilia o líder na abertura dos canais de comunicação e no diagnóstico do nível de prontidão do aconselhado para realizar as tarefas. Nas demais fases do processo, orienta o líder nas interações com o aconselhado. A figura a seguir ilustra a metodologia de coaching de performance, bem como o relacionamento com o modelo de liderança situacional. Em seguida, é apresentado o tópico Ferramenta de apoio ao coaching, com uma abordagem direta ao modelo de liderança situacional. Ferramenta de apoio ao coaching, modelo de liderança situacional. O modelo de liderança situacional pode ser utilizado como estrutura de apoio que proporciona ao coach orientação durante todo o processo de coaching, tratando dos aspectos do aconselhado que necessitam de melhoramentos. Pesquisas sobre liderança situacional, desenvolvidas pelo Center of Leadership Studies, são utilizadas como guias aos gerentes no caminho da especialização, enquanto ensinam um estilo que é apropriado ao nível de prontidão de um indivíduo. E é no nível de prontidão do aconselhado, ou seja, na capacidade e na disposição para executar uma determinada tarefa, que reside o pilar central do modelo. Ao detectar o nível de prontidão do aconselhado, o coach habilita-se a ajustar, com grande possibilidade de acerto, o comportamento e a maneira de intervenção pela qual irá aconselhá-lo. O modelo de liderança situacional é composto por duas fases: a avaliação da prontidão e a escolha do estilo. Cada fase possui relações entre os níveis de prontidão do aconselhado e o comportamento do coach de maior probabilidade de eficácia. A figura que ilustra o modelo e os detalhes são apresentados a seguir. Fase de avaliação da prontidão. No início da aplicação do modelo, o coach deve estar focado no propósito de abrir os canais de comunicação para facilitar o diagnóstico do nível de prontidão do aconselhado. Os passos sugeridos são: preparar. As primeiras ações do coach devem ser observar, monitorar e acompanhar a performance do aconselhado. O comportamento do coach deve ser de pouca direção e pouco apoio. Ao coach, sugere-se ainda a revisão dos registros de performance do aconselhado e a revisão das metas. Avaliar. Ao realizar contato com o aconselhado, o coach deve aumentar o apoio na medida que desenvolve concordâncias, ainda mantendo níveis baixos de tarefa. Recomenda-se abrir os canais de comunicação com o aconselhado, reforçar seus potenciais positivos e obter uma autoanálise. Diagnosticar. A primeira fase é encerrada com um diálogo no qual devem ser feitas perguntas diretas ao aconselhado. O objetivo é obter do aconselhado a visualização da percepção de performance e a identificação de suas deficiências. Para as tarefas críticas ligadas ao sucesso do aconselhado, o coach deve avaliar o nível de prontidão para, então, escolher o comportamento de maior probabilidade de eficácia. Fase de seleção do estilo. Uma vez identificado o nível de prontidão do subordinado, o coach escolhe o estilo de liderança correspondente e de maior probabilidade de acerto. O coach deve observar a reação do aconselhado. Sendo positiva, o coach deve utilizar o estilo seguinte, a fim de desenvolver o aconselhado. As intervenções sugeridas são as seguintes. Prescrever. Esta intervenção é aconselhada quando o aconselhado apresenta incapacidade e indisposição para realizar determinada tarefa ou é inexperiente e possui pouca motivação. Nestes casos, é recomendado dirigir o aconselhado, ou seja, instruir e enfatizar a tarefa, com pouco relacionamento interpessoal.
Desenvolver. Nas situações em que o aconselhado apresenta pouca capacidade, mas está disposto, ou então tem pouca experiência e alguma motivação, aconselha-se a explicar e manter elevada a tarefa, aumentando um pouco o relacionamento interpessoal. Reforçar. Se o aconselhado possui capacidade com pouca disposição ou tem experiência, mas está inseguro, o coach pode adotar um comportamento de maior relacionamento, dando-lhe apoio e motivação, reduzindo a ênfase na tarefa. Acompanhar. Finalmente, quando o aconselhado demonstrar capacidade e disposição, ou for experiente, seguro e estiver motivado, recomendam-se doses reduzidas de relacionamento interpessoal e de tarefa, apenas delega-se. Vamos revisar o que foi apresentado nessa videoaula? Aqui você viu. As definições de coaching executivo e de negócios nos remetem a um processo destinado a ajudar as pessoas a se dedicarem e a se entusiasmarem no cumprimento de seus objetivos. Para as organizações, o coaching executivo e de negócios pode ser entendido como arma estratégica, ampliando as habilidades pessoais e das equipes. Existem alternativas de aplicação do coaching interno e externo. Ambos possuem vantagens e desvantagens, e a escolha de cada abordagem vai depender dos propósitos da organização. Existem procedimentos metodológicos de aplicação do coaching executivo e de negócios que sugerem passos a serem seguidos. Nesta videoaula foi apresentada uma lista de metodologias e enfatizado o coaching de performance de Goldsmith, um processo que visa orientar o coach, além de apresentar estrutura adicional, o modelo de liderança situacional. Bem, agora esperamos que você continue os seus estudos sobre coaching executivo e de negócios, e desejamos que tenha um ótimo aproveitamento dos conteúdos desta disciplina. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!